Uau! Os vikings eram povos nórdicos originários da Escandinávia, atual Noruega, Suécia e Dinamarca, que viveram entre os séculos 8 e 11. Sua sociedade era organizada em clãs, e eles eram conhecidos tanto por suas habilidades agrícolas e artesanais, quanto por sua capacidade naval e guerreira. A partir do final do século 8, os vikings começaram a explorar, saquear e colonizar várias regiões da Europa, o que ficou conhecido como Era Viking. Esse período foi marcado por suas viagens e invasões, mas também pelo seu comércio, troca cultural e fundação de colônias, como na Islândia e Groenlândia. Além de incursões, muitos vikings se estabeleceram em terras conquistadas, influenciando a cultura local. As vestimentas dos vikings eram práticas e adequadas ao clima frio da Escandinávia. Homens usavam túnicas longas feitas de lã ou linho, com calças ajustadas e sapatos de couro. Eles também vestiam capas ou mantos presos por broches, especialmente no inverno. As mulheres vestiam longos vestidos com avental por cima e frequentemente usavam broches para prender as alças dos vestidos. Tanto os homens quanto as mulheres usavam cintos para carregar ferramentas ou armas. As cores das roupas eram variadas, com tons de azul, vermelho e verde, e as roupas dos mais ricos eram frequentemente adornadas com bordados e detalhes em pele de animal. O uso de joias, como braceletes e colares, também era comum, especialmente entre os mais abastados. Sua sociedade era dividida em classes, incluindo nobre, homens livres e escravos. Os vikings praticavam uma religião politeísta, venerando os deuses como Odin e Thor, até uma conversão gradual ao cristianismo. Eram também agricultores habilidosos, além de exímios artesãos e construtores navais. As armas dos vikings. Os vikings eram guerreiros extremamente bem armados, utilizando uma ampla variedade de armas como as espadas, as lanças, os machados e arcos. Dentre essas, podemos citar o machado como uma das armas mais emblemáticas e populares entre eles, principalmente devido à sua versatilidade e facilidade de produção. Muitos machados tinham lâminas largas e afiadíssimas, projetadas tanto para cortar madeira quanto para o combate. Além disso, os vikings também usavam escudos redondos feitos de madeira, que muitas vezes eram reforçados com metais nas bordas, para que pudessem ter maior durabilidade em suas batalhas. Esses escudos não seriam apenas para suas defesas, mas também para a parte tática de combate, formando barreiras coletivas chamadas de paredes de escudos. Outro ponto muito interessante é o uso de capacetes de ferro, que protegiam as suas cabeças nas batalhas. No entanto, ao contrário do que a cultura popular sugere, os capacetes com chifres nunca foram utilizados pelos vikings. Esse detalhe é mito, que se originou na Era Moderna, principalmente no século XIX, quando os artistas romantizaram a imagem dos vikings. Localização. Os vikings se aventuraram muito além de suas fronteiras. Suas expedições e incursões os levaram a diversos pontos da Europa e até fora dela. Na Inglaterra, eles invadiram e estabeleceram assentamentos significativos, chegando a controlar parte do território. Na França, os vikings formaram o território da Normândia, nome derivado de norte, referindo-se aos homens do norte. Além da Europa continental, eles navegaram até a Islândia, onde fundaram colônias permanentes e avançaram para a Groenlândia. A incrível habilidade de navegação dos vikings também os levou até a América do Norte, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Com a famosa colônia de Vinland, que ficava onde hoje é o Canadá, esse feito demonstra a capacidade exploratória e a ousadia dos vikings, superando vastos oceanos e enfrentando territórios desconhecidos. A cultura. A cultura viking era extremamente rica e complexa, fortemente influenciada por sua mitologia e crenças religiosas. Eles eram politeístas e reverenciavam deuses poderosos, como Odin, o deus da sabedoria e da guerra, Thor, o deus do trovão, e Freya, deusa do amor e da fertilidade. Os vikings acreditavam que sua vida após a morte era determinada por suas ações e batalhas, e os mais valorosos guerreiros eram levados a Valhalla, o grande salão dos mortos, onde se juntariam a Odin para lutar, no apocalipse nórdico.
Outros aspectos marcantes de sua cultura era a tradição das sagas, histórias épicas que narravam feitos de heróis, lutas e suas aventuras, e que eram transmitidas oralmente de geração em geração. Essas sagas não apenas preservavam a história e os mitos dos vikings, mas também reforçavam seus valores sociais, como a honra, coragem e a lealdade. Além disso, os vikings eram artesãos habilidosos, criando joias, utensílios e objetos de decoração a partir de metal, madeira e ossos. Seus trabalhos manuais demonstravam um grande cuidado com os detalhes e muitos de seus artefatos sobreviveram até os dias de hoje, revelando a estética refinada que permeava a cultura viking. No âmbito político, Althing, que era uma das instituições mais importantes da sociedade viking, essa assembleia de homens livres funcionava como uma espécie de parlamento onde se discutiam e decidiam questões políticas e legais. A participação de toda a comunidade nas decisões era fundamental, destacando um aspecto democrático de uma sociedade que, em muitos aspectos, era governada por reis e chefes militares.